pessoal! Meu nome é Maísa. Eu sou o Vinícius. Hoje estamos começando mais um episódio. O tema é sobre família. E estamos aqui com os nossos convidados, que é o pastor José Ales e a irmã Rose, que é a sua esposa. Eu quero que vocês se apresentem um pouquinho para o pessoal. Eu sou o pastor José Ales, conhecido pastor Ales do nosso campo. Sou pastor da igreja da Vila Magini e estamos lá com 2 subcongregações também, na nossa responsabilidade. E falar da família para nós é um prazer, né? Eu acho que a família é o centro de tudo hoje. Eu agradeço pelo convite de vocês, de ter nos convocado, não sei porquê, mas convidaram. E nós estamos aqui juntos aí, vamos ver o que dá para a gente aprender e compartilhar também das experiências. Eu sou de uma família tradicional, venho do Paraná, vim com meus 10 anos de idade do Paraná e sei muita coisa sobre a família tradicional. A família contemporânea a gente vem aprendendo no decorrer do tempo e vamos compartilhar aqui junto. E trago também aqui a minha esposa, que tem me ajudado muito nesse ministério, a Rosimeire. Temos 2 filhos, o filho Wesley e a Aline, que para nós são bênçãos na nossa vida, bênçãos na mão de Deus. E nós estamos aqui para compartilhar juntos. Amém? Amém. A irmã também pode falar um pouco sobre você. Bom dia, na paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço pelo convite, né? Parabenizo também o trabalho que vocês têm realizado. É uma iniciativa, né, de vocês. Então, parabéns mesmo, muito importante, né? Trazer essa modalidade para a igreja. Né? Eu sou a irmã Rosimeire, esposa do pastor José Ales. Somos casados há 32 anos. Temos 2 filhos, sou mãe coruja, por assim dizer, né? E nós estamos congregando lá na Vila Magini, contribuindo para o reino de Deus. Na minha formação, eu sou professora por formação, né? Trabalhamos aí cuidando de crianças, famílias, né? Porque a gente está nessa intercomunicação, né? Não é fácil, mas eu parabenizo vocês por ter trazido esse tema, porque o que se coloca em pauta fica mais esclarecido, né? Às vezes, uma simples fala, uma dica pode estar ajudando outras famílias que estão em dificuldade, né? Porque quando ela era bem padronizada, todo mundo tinha isso bem tranquilo, as funções de cada um, e depois a gente vai estar comentando, acredito, né? Então, em nome da nossa família, eu quero cumprimentar também a família de todos vocês, tá bom? As famílias da nossa igreja e todas as famílias da IEAD, a família do nosso pastor Clarismundo, da irmã Vilma. Que Deus abençoe todas as nossas famílias. Amém. Amém. Então, a primeira pergunta é a pergunta mais, assim, óbvia, né? O que é família? Eu quero que vocês trazem um pouquinho da visão cristã e também da visão que a sociedade, em geral, impõe, coloca, né? O que é família. Então, a família eu vou falar um pouco dentro do aspecto teológico e vou deixar a parte mais sociedade para a universitária aqui do meu lado. Puxa, você joga para isso. É lógico. Espertinho, né? Vamos compartilhar a carga, né? E vocês não sabem o quanto eu já agradeci a Deus de vocês terem trazido a minha esposa junto. E no aspecto teológico, a família, ela é um projeto de Deus, né? E pode acontecer qualquer coisa, qualquer visão do núcleo político, de outras áreas, mas o que a gente defende é aquilo que Deus fez, o projeto de Deus, que é a família. Então, o projeto de Deus começou com quem? Com Adão. Deus começa tudo ali. Quando Deus forma Adão, ele coloca no jardim do Éden, mas Deus olhou para todos os animais, tinha a fêmea. Ele olha para Adão, Adão está meio que solitário, meio que só.
Aí Deus diz assim: far-lhe-ei uma adjutora. E o Senhor vai tirar da costela de Adão e vai formar a mulher, né? Que ali praticamente já começou a completar a família. Porém, Deus criou Adão e Eva, só que veio a queda. Com a queda, aí Deus vai o quê? Implementar ainda mais, ele precisa implementar mais a família. Aí ele vai dizer, através da queda, Deus vai dar a sentença. Adão iria trabalhar do suor do seu rosto e iria trazer o alimento, o sustento à família. Para Eva, ela daria luz a filhos. Quando diz daria luz a filho, ele vai complementar a família, porque de Eva e Adão vai vir Caim e Abel. Então, ali completa já o núcleo familiar. Ali começa já a entrar a família nuclear, que é a família teto. Depois vem a família extensiva, que a gente vai comentar, mas a família em si ela é instituída por Deus ali no Éden. E dali começa tudo, a vida da família, de todos os desafios, os obstáculos que vêm, mas também as grandes vitórias que vêm através da família. Então, a base é essa. E a sociedade eu vou deixar aí para minha companheira falar. Viver em família é um privilégio, né? É uma bênção de Deus. Então, como meu esposo já disse, a família ela foi instituída por Deus, né? Ela é a base da sociedade, né? A legislação brasileira também coloca que a família é a base da sociedade. Ela é um dos pilares, né? É na família que as pessoas aprendem as primeiras manifestações psicológicas, motoras, afetivas, né? Então, a família ela se coloca como um intermediário entre o ser humano e a sociedade, né? Então, o pai, a mãe, criar filhos, educar, né? Estabelecer uma família, preparar para a vida. Você prepara do berço para a vida, para a sociedade, né? E comumente o termo família ele vem do latim, né? Do termo famulus, e ele significava o sentido de servos domésticos, né? E, comumente, hoje é definido o termo família como sendo grupo de pessoas ligadas entre si, né, pelos laços do casamento ou parentesco, que tem os mesmos descendentes, a mesma linhagem, né? Esse é o termo assim, mais comum definido de família. Existem outras definições também mais contemporâneas, né? Mas essa é uma definição bem aceita pelos dicionários, né? Então, a igreja, estabelecimento, instituição cristã, a gente segue também essa definição. Legal. E na família, cada um tem a sua função e sua responsabilidade. Eu queria saber de vocês qual é o papel de cada pessoa dentro da família e como isso mudou com o passar do tempo. A família, começando pelo pai, né? Começando pelo responsável da família, que é o homem. E isso daí a gente também é uma das coisas que não pode abrir mão, da responsabilidade do homem no papel da família. O papel do homem ele é ser provedor. Ele é o provedor, é aquele que dá segurança à família, é aquele que na hora de, vamos colocar assim, de comprar a briga, ele compra a briga, é ele que está ali para resolver, né? E tem o papel da mulher, que eu vou deixar a minha esposa falar, depois dos filhos a gente vai falar junto, que aí entra a partilha de cada um. Então, né, esse modelo que a gente está comentando é o modelo de família tradicional, né? A família tradicional, a gente sabe que ela provém do modelo patriarcal, né? Que desde os tempos bíblicos, né? Aquelas famílias patriarcais e eram extensas. Depois a gente pode estar falando também dos tipos, né? Os modelos, cada estrutura segue um modelo, né? Então, na família tradicional, é o que a gente foi criado, né? Praticamente, eu acredito que vocês também, né? Só que a família tradicional lá do início do século XX, por exemplo, ali para meados dos anos 60, era uma predominância mesmo da família tradicional, né? Então, tinha os papéis definidos, as regras definidas. E no que isso ajudava? Ajudava muito a cada um ter o seu espaço de atuação demarcado, né? O que eu posso fazer? Qual é o meu papel na família? Então, o pai, como meu esposo já falou, ali o chefe da família, né?
era o que saía para trazer o salário, o sustento da família, né? Então, e a mulher ficava mais no reduto da casa, né? Cuidando dos filhos, na socialização dos filhos, né? E é interessante que tem um estudioso do comportamento da família e ele coloca, né, que a família, quando se estabeleceu a família tradicional, saindo do tempo medieval para a idade moderna, então ele coloca ela entendendo como aquele refúgio, a família, o lar, a casa, como sendo aquele ambiente acolhedor, né, contra as pressões do mundo externo. Então, a gente não pode deixar perder esse sentido da família continuar sendo esse lugar de refúgio, esse lugar de aconchego. E aí, dentro desse lugar de refúgio, de aconchego, nesses anos aí, de 60 até 90, né? A mulher tinha esse papel, né? Dentro de casa, cuidando dos filhos, socializadora, educadora. A mulher traz o equilíbrio, né? O pai é o provedor, a autoridade. Nós devemos entender isso, porque é um princípio bíblico, né? Nós não podemos subestimar esse princípio. E esse princípio, ele vem de acordo, em comunhão, né? O casal, ele precisa ter uma vida em comunhão, em harmonia, né? Depois a gente pode comentar melhor sobre as formas de comunicação, mas tudo isso vai dar uma estabilidade para a família, né? E aí vem o papel dos filhos, né? Aí os filhos, eles, como nessa idade aí, no início do século XX, então, eles ficavam mais no reduto, era um reduto da casa, ajudavam nos serviços da casa, né? Estudo. Então, por exemplo, eu fui criada no modelo de família tradicional. Meu pai trabalhava fora, né? E minha mãe ficava em casa, ali a socializadora, cuidando, ensinando a gente a ser dona de casa, né? Ensinando a gente a limpar, ensinando todo o papel, a função da mulher, né? Como educadora. Só que não é só isso, né? A mulher, ela desempenha um papel muito importante, não só dentro de casa, mas na sociedade, né? Então, ela educa. Primeiro, ela tem que cuidar da vida pessoal dela, porque se ela não está bem, tudo mais que ela fizer vai ter essa conotação, né? Prejudicada. Então, ela precisa estar bem na casa de Deus, procurar ajuda quando necessário, porque nós temos, né? Hoje em dia a igreja dispõe de vários profissionais, os psicólogos da igreja que podem ajudar, aconselhamento pastoral, né? Então, assim, para a mulher exercer bem o papel dela, a função dela, né? Que ela estar bem, aí ela vai poder ser uma boa esposa, que ela vai cuidar, ela é adjutora, né? Então, o lar, ele é comandado pelo casal, né? O casal em harmonia que vai criar as regras, o convívio, estabelecer tudo, né? Então, a mulher, ela tem esse papel muito importante, que ela vai cuidar dela, ela tem o papel como esposa, ela tem que cuidar, ter o respeito com o casamento, né? Os filhos, a educação, a conversa, a orientação, a igreja, cuidar, né, da vida espiritual. Então, tudo isso está aí embutido no pacote, né, do papel da mulher. Agora, dos filhos, vamos aí comentar em conjunto, né? Essa atividade que os filhos também têm que estar em harmonia, né? Beleza. Enquanto ela respira um pouco, eu vou falar. O papel dos filhos, na minha época, de criança, adolescente, era bem diferente do que é hoje. Antigamente, falando da parte da dinâmica, da brincadeira, dos filhos, nós construíamos os nossos brinquedos, né? Você queria um carrinho, você ia lá e construía. O carrinho de rolemã, por exemplo, que hoje tem a rolemã, você monta um carrinho, você já pega ele metade pronto, é só montar. Nós não, a gente tinha que fazia de roda, de madeira mesmo, e colocava lá um prego de cada lado e ia até aquela roda de madeira quebrar, fazia outra, então a gente estava sempre o corpo em movimento.
Então, a diferença da criação dos filhos antes era muito isso. O filho estava sempre em movimento, ou jogando peão, ou jogando fubeca, era muito diferente. As meninas brincavam de roda, as meninas brincavam de boneca, ia na roça de milho, buscavam uma espiga de milho, dizia que era uma boneca, porque às vezes nem tinha condição de comprar uma boneca. Então, era muito diferente do que é hoje. Hoje você tem tudo na mão. E esse tudo na mão, às vezes, prejudica um pouco. Por quê? Hoje a criança, em vez de sair na rua, brincar um pouco, mesmo acompanhado pelos pais, ele vai para o videogame. E eu sei que isso é tema lá mais para frente também. Porém, eu acho que os pais têm que começar já a colocar regras disso daí, para que possa também ter a atenção dos filhos dentro de casa, para si mesmo. Porque hoje os pais não buscam muito a atenção dos filhos, e é necessário que traga a atenção dos filhos para eles, para que tenha uma conversa, quando fala nuclear, é de estar junto, né? E não cada um no seu cômodo, cada um no seu quarto. Eu acho que cada família deve buscar trazer para a mesa de volta. O que a gente está perdendo é a mesa, entendeu? Até muitas famílias hoje não almoçam, não jantam mais na mesa. É cada um no seu quarto, na sala e tal. Então, não tem aquele diálogo em família. Então, a responsabilidade dos filhos, assim como do esposo, que é amar a esposa, da esposa em reverenciar o marido, tem também o papel dos filhos, que é obedecer, que é o primeiro mandamento com promessa que está lá em Efésios capítulo 6. Então, a responsabilidade dos filhos e também obedecer. Obedecer é o princípio da sabedoria. Obedecer os pais. E eu vejo assim, um conselho que eu dou para os pais que estão ouvindo a gente, para que tenha uma função na igreja. Eu acompanho o Vinícius há muitos anos, né? Vocês aí, vi praticamente vocês aí nascerem na igreja. E a gente vê o papel de vocês aqui é fundamental. Quando vocês assumirem esse papel de trazer esse diálogo aberto à família, vocês estão construindo. Tá? Eu acho que isso daí, as famílias que estão ouvindo um pouquinho, porque isso aqui é muito básico que a gente está falando aqui, mas que cada um possa tirar um proveito e trazer de volta os filhos para os braços. O filho nunca sai do braço da mãe. Ele pode ter 30 anos, pode ter 40 anos, ele nunca deve sair do braço da mãe e do pai, sempre ali e com papel e responsabilidade. Toda a nossa vida existe papéis e responsabilidades. E isso aí a gente não pode fugir dele, não tem como fugir. Quando foge, as coisas dão errado. Então, o papel dos filhos é esse. Está sempre ajudando em casa, sempre as mulheres, as meninas, ajudando a mãe, os filhos, ajudando o pai, aprendendo o que é que um homem faz em casa, né? Tem moço hoje de 20 anos nas costas que não sabe trocar uma lâmpada. Como é que vai ser um pai de família? Então, é necessário ter um segmento. É necessário aprender do básico, um pouco de cada coisa com os pais. No passado, os filhos seguiam mais ou menos a profissão do pai. Se o pai era carpinteiro, o filho normalmente ia ser carpinteiro. Pelo menos até uma certa idade, depois ia para uma faculdade, quando podia, e saía da guarda do pai. Mas, normalmente, o pai era carpinteiro, o filho ia ser carpinteiro. O pai era mecânico, o filho ia ser mecânico. Eu venho da roça, então, meus pais trabalhavam na roça, eu, desde pequeno, já comecei a trabalhar na roça também. Então, mas hoje os desafios são outros. E a gente precisa discutir melhor, chegar mais próximo dessa sociedade infanto-juvenil, para saber quais funções que a gente vai dar. E como pastor na igreja, o que vamos fazer para nós ajudarmos? Porque o pastor, nosso papel, não é só de pai, mas como pastor também. E eu trabalho muito dando funções para as crianças, para adolescentes, trazendo para aula de música, aula de Libras. Hoje nós temos 2 aulas de Libras lá. Nós estamos na terça e no sábado. Então, o meu papel é dar funções. Quando você tem uma função, você se sente útil na casa de Deus. Uma pessoa que não tem função fica largado. Então, os pais têm que ajudar também os pastores nesse papel.
que é trazer as crianças para que tenham uma função na igreja. Então, função casa, função igreja. As duas coisas precisam andar juntas. Só um pouco hoje sobre os papéis, né? Hoje, com o passar do tempo, né, tem na maioria das casas a mulher também trabalha e às vezes, no caso, a mulher às vezes até ganha mais do que o marido e às vezes a mulher trabalha mais longe que o marido. Então acaba que o esposo, o homem, passa mais tempo com as crianças do que a mulher. E como faz para equilibrar os papéis nessa nova conjunção de espaço e organização dentro da casa? Sim. Então, aí vem a mudança, né? De acordo com como a sociedade evoluiu, as mudanças, as conquistas, então o formato, as características da família também vem mudando, porque ela tem que acompanhar, né, a sociedade. Então, aí pelos anos 90 para 2000, até antes disso, as mulheres já começaram a se inserir bastante no mercado de trabalho, né? Com a urbanização, a industrialização, então o êxodo rural, as famílias vieram para a cidade, isso daí tudo foi mudando o formato, né? Então, teve uma diminuição no número de filhos, né? Uma diminuição, uma característica importante, que as famílias eram grandes, né? Muitos filhos. Então, houve essa diminuição, a inserção da mulher no mercado de trabalho também. Isso veio modificando, né? E também veio modificando a questão do enfoque, né? Na família tradicional dos anos anterior aos 60, estava sempre assim, o enfoque sobre o casal, a família, né? Aí, com esse período aí de pós-nuclearização, por assim dizer, né? Porque a família tradicional é a família nuclear. Qual que é a família nuclear? É a família elementar, o pai, a mãe e seus filhos, né? Então, devido às mudanças, os avanços, industrialização e tudo mais, levou a mulher para o mercado de trabalho, trazendo exatamente essas consequências que você disse aí, né? Aí nem sempre agora não tem aquela padronização. A mulher está em casa, o homem está trabalhando. Não. Pode acontecer o contrário, né? Acontece desemprego na família. Então, aí, hoje a gente não tem, assim, essa padronização devido às necessidades socioeconômicas, né? Então, aí precisa do casal estar mais atento ao seu relacionamento, o equilíbrio desse relacionamento, exatamente para não gerar o estresse que a gente vê hoje na sociedade, né? Porque aí pode acontecer o quê? A mudança dos papéis, né? E se mudar os papéis, prejudica a família, né? Não prejudica no fato de a mulher sair para trabalhar. Ela está colaborando. Então, ela não pode dizer assim, digamos, só eu que trabalho nessa casa, só eu estou trabalhando e tal, aquela coisa, sabe? Que começa o estresse, eu né? acho que é mais de um sistema, assim, de cogestão, né? Eu acho que exatamente, não só a mulher, ela tem que ajudar nas coisas de casa, mas o homem também. Então, eu vejo isso, que a família também ela é regida por esse sistema, né? Um ajudando o outro. Porque exatamente. É uma parceria, né? É uma parceria, né? Se não ajudar, fica pesado só para um. E a pessoa que toma tudo para si, fica pesado, estressa, onde começa a ver os problemas, né? Então, não é mais regra que só o pai esteja fora trabalhando, né? Essa família contemporânea, marido trabalha, mulher trabalha, há períodos aí que um está trabalhando, outro está cuidando dos filhos, o que chega primeiro vai fazendo almoço, né? Quando eu chego e a janta está pronta, é uma beleza, né? Olha, eu vou dizer para vocês o segredinho. O pastor Ares está virando cozinheiro. Tá. Não trouxe o café da manhã pra gente hoje? Ele está no período de aposentadoria, está esperando sair a aposentadoria dele. Então, enquanto isso, eu estou numa bênção maravilhosa, viu, gente? Porque a gente, né, dona de casa, carregava bastante coisa. Agora ele está ajudando bastante, porque olha a cozinha e o fogão é dele, é uma bênção.
marcar um jantar, hein? Gente, nossa, é um tempero, um sabor. Esses dias ele foi na feira, ele trouxe frango caipira, ele colocou um tempero magnífico que ficou, olha, uma coisa maravilhosa. Agradeço muito. Vamos compartilhar as responsabilidades, né? Vai com calma. Bom, para os homens que me ouvem, não existe aposentadoria. Aposenta da empresa, mas em casa continua. Exatamente. A vida Assume continua. um novo cargo. E o serviço de casa, ele é infinito, né? Não acaba infinito, nunca. não acaba né? nunca. Você deixa arrumadinho, fica bonitinho. Nossa, que show. Glória, que legal. Deus, obrigado. Tá tudo limpinho. Depois, na próxima semana, começa tudo de novo. Tudo de novo, né? É verdade. Mas eu acho legal isso daí. Eu acho que a Bíblia, ela vai dizer para o povo de Israel, não me lembro agora o texto onde está, mas Deus vai dizer assim, ó, eu lhes darei limpeza de dentes. Quando Deus estava usando essa metáfora aí, Ele estava dizendo que iria faltar comida em casa. Ele estava dizendo que a terra não iria produzir por causa da rebeldia e do pecado. Então, quando a nossa casa está bagunçada, tem louça suja, é porque sujou. Quando sujou é porque alguém se alimentou, certo? Uhum. E se a família está se alimentando, tem uma abastança de alimentos. Então, todo o trabalho gerado dentro do lar, ele também é bem-vindo. Por quê? Porque a família está se alimentando. Quantas famílias hoje que têm problemas, né, para abastecer a sua casa? Quantas famílias que estão sendo ajudadas de uma forma, ou pelo governo, ou pela igreja, né, e que gostaria de ter a sua independência. Então, o que a gente está dizendo aqui é que mesmo todo o trabalho da casa, a gente é gratificante. Quando você vê um prato sujo lá, eu sei, louça, na verdade, brota, ela não suja, brota, não sei de onde vem. Né? Mas, olhando pelo contexto bom disso daí, é você ver que as coisas estão se movimentando. Né? A gente quer as coisas tudo no seu devido lugar. Esse dia o pastor Clarismundo estava dando uma palavra aqui, e eu gosto muito de ouvir ele, e ele estava falando sobre as famílias hoje. O adolescente vai pôr a mão, não toque, não tira do lugar. O jovem vai lá no fogão, vai pegar, não põe a mão. Então fica tudo muito bonito, só que uma família engessada. Eu acho que o engessamento não é bom para ninguém. Até um culto engessado é ruim. Então, eu acho que cada um tem o seu papel com responsabilidade, mas com liberdade também. Eu gosto de uma igreja que glorifica, uma igreja viva. Eu gosto de adolescentes que trabalhem. Eu tenho vários adolescentes que tocam, que vão para cima, sabe? E a gente ensina essa dinâmica. Eu acho que todo mundo tem que partir disso daí. E quando eu vejo um adolescente, um jovem engessado, eu tento tirar esse gesso dele. Entendeu? Por quê? Porque a família ela precisa se movimentar. E quando a gente fala de família, a gente traz esse papel para dentro da igreja. Quando você engessa um filho em casa, não deixa ele se pronunciar, que vai entrar na comunicação também, a gente traz essa criança engessada para dentro da igreja, a gente traz esse pai, essa mulher. Porque, então, a gente tem que ter essa liberdade, igual a irmã falou aqui, papéis, dividir esses papéis. Né? Se hoje a mulher está mudando devido à cultura, a mulher está indo para o mercado de trabalho, o homem está em casa, então divide esses papéis. Né? E aqui, a minha esposa falou de cozinhar, eu adoro cozinhar, não gosto de lavar nada. Lavo a louça lavo a louça porque suja, entendeu? Lavo porque suja, isso tem que lavar também. Mas eu gosto de cozinhar. Não sou cozinheiro. Mas o Google ajuda muito. Sim. Né? Ajuda muito, né? Receita fácil. Exatamente. O que tempo atrás a gente não conseguia, né? Verdade. Era difícil, aqueles caderninhos manuais, né? A receitinha. Agora você coloca no YouTube, acompanha o modo de preparo e tudo mais, né? Então, toda essa parte que até que foi elaborado aí essas perguntas, a gente não tem como você falar do começo sem falar do fim. A família é isso, está tudo incluso, acaba, né? Então, a parte da informatização, ela veio e ajuda muito, né?
Ajuda muito porque você tem onde buscar conhecimentos, né? É igual a Bíblia. Antes a gente tinha a Bíblia, esse dia eu estava ouvindo uma mensagem, antes só tinha aquela Bíblia com rodapézinho, né? Aham. E era uma dificuldade para você fazer um estudo. Hoje não, hoje você tem uma gama de livros que nos auxilia para você montar, né? Então, sim, conhecimento para toda a família é bom, é bem-vindo. Saber, lógico, tem que saber as fontes, porque tudo acaba o inimigo colocando lá uma coisinha no meio. Então, saber de onde você busca as fontes e bola para frente. E, pastor, o que é uma família saudável? Eu acho que hoje as pessoas falam muito sobre isso, né? Principalmente no relacionamento. As pessoas falam, relacionamento tóxico, né? Então, o que é ser saudável? Eu vejo assim, o relacionamento saudável entre a família tem dois aspectos. Tem o aspecto físico e tem o aspecto mental, religioso. Então, as coisas têm que andar junto. O relacionamento saudável, a primeira coisa que ele tem é comunicação. Sem comunicação é a primeira coisa, não existe um relacionamento saudável. Porque quando eu não dou direito à fala para os meus filhos ou para as pessoas que estão dentro da minha casa, ali já começa a ficar tóxico. Por quê? Porque eu não tenho direito de fala. Ou porque eu não quero falar. Eu acho que todo mundo tem o direito de fala e deve falar. Os filhos, né? Principalmente os adolescentes, são mais tímidos. Será que eu vou falar? Estou com medo. Será que vão me ouvir? Será que vão deixar eu falar? Vão me reprimir? Não. Os pais, principalmente, precisa ter essa construção dentro de casa, de abrir o diálogo. Segundo, papel dos pais, cuidar da saúde das crianças. Cuidar da saúde, comportamento. Hoje eu não falo nem acompanhar, mas monitorar. Acho que a palavra hoje é monitoramento. Onde você vai ter uma câmera te filmando, não é? Na cidade. Você saiu, pode ver. Alguém fez uma besteira, pegou a câmera, lá do prédio. Então, os pais com os filhos também têm que estar monitorando para que consiga atender a demanda, consiga entender o que está passando com essa família, porque, às vezes, dentro da escola tem um problema. A criança chegou, ele está quieto. E aí? Você vai deixar ela resolver os problemas dela sozinha? Não, ela precisa de ajuda. Então, você vai construindo, ouvindo. Não quero falar agora, fala depois, mas fala. Então, você vai construindo tudo isso. Então, cuidar da saúde da criança. Isso em todos os aspectos, em tudo. A menina, quando chega na adolescência, precisa de muito cuidado. A mãe precisa conversar com a menina, porque tem muitas mães que se fecham, não falam do que está acontecendo. Não, precisa. Então, desde o cuidado físico, o moço também. Todos os cuidados, hoje todo cuidado com a família é pouco. E está monitorando o quê? Pensamentos, atitude, o que está acontecendo. Para você tornar uma família saudável, você precisa tirar tudo aquilo que está querendo penetrar dentro dessa família nuclear. Então, é a mesma coisa. Quando eles vão fazer aquela sopa que coloca uma parra brava, aí alguém vai lá e coloca aquela parra brava. Ele precisou o quê? Colocar farinha para tirar. Assim a nossa família. Sempre vai ter alguém querendo colocar um veneno dentro da família. Como tirar isso? Precisa o quê? Bíblia, aconselhamento, dependendo um psicólogo, mas primeiramente o quê? Os pais têm que estar se atualizando hoje dentro do conceito de família para poder responder esse questionamento, tanto dos filhos como da esposa, a esposa ao esposo, para que possa o quê? Manter. Quando fala saudável, fala de saúde. E saúde, nem sempre você está saudável o tempo todo. Às vezes precisa de remédio para voltar a ficar bem. Então, existem algumas coisas que entram e que precisam ser tiradas. E aí entra o quê? Entra o discernimento da palavra de Deus, para que tire aquilo que está afetando, seja quem for, para que volte o quê? A saúde normal. Tá bom? Então, é necessário, sim, estar observando, monitorando. A família hoje tem que ser toda monitorada.
Assim como o pastor monitora a igreja, o pai, a mãe deve monitorar a família. Então, nesse contexto da família saudável também entra muito a atitude comportamental dos pais, né? Porque se os pais não estiverem bem, a família saudável, ela segue princípios, ela vai seguir regras, ela estabelece limites. Isso você pode, aqui tem restrição, né? O limite, ele pode ser de diversas formas. Uma restrição pode ser também a fronteira, né? Os pais colocam fronteira. O quanto que é permitido? Ah, mas na casa de fulano pode. Aí, aquela famosa frase que todo mundo sabe, mas você não é todo mundo, né? Por quê? Porque cada casa tem a sua cultura, a sua, né, seus princípios, a sua regra. Então, nós somos regidos pela ética cristã, né? A ética cristã, ela vai ditar o código de conduta, né? Ela vai ditar o comportamento. Isso é a ética cristã. Isso faz uma família ser saudável, né? E o nosso código que nós seguimos são as escrituras sagradas, né? Ele é o nosso conjunto de moral. Então, ele que vai ditar a nossa ética, né? A Bíblia Sagrada, são os nossos fundamentos. Outro ponto interessante para a família ser saudável, os pais precisam assumir a posição de pais, porque hoje em dia eles não têm muito tempo para a família, então eles dão presentes para substituir a presença, ou às vezes até a gente vê pais se comportando como adolescentes, sabe? Que eles estão numa adolescência, a adolescência também prolongou agora, né? Essa mudança toda, né? A mudança social também está levando os pais mais adolescentes para o casamento, né? Então está ainda, né, saindo da adolescência para a juventude. Então, se eles não forem adultos responsáveis, né? Não é ficar carrancudo, não é nada disso. Nosso espírito pode ser jovem o tempo todo. Nós podemos ter 80 anos e termos um espírito jovem, né? Agora, quando se fala de responsabilidades, então a mãe, ela tem uma filha adolescente, certo? Então, a adolescente tem os seus dilemas, né, que enfrentam. E aí a mãe também, a filha está de biquinho, a mãe também faz biquinho e fica aquela replicando o mesmo comportamento, né? E aí, quem é o adulto dessa casa, né? Quem vai fazer a diferença, né? Colocar esse limite, essa fronteira, né? Então, é necessário, né, os pais pensar no seu papel nesse momento, porque ele está deixando uma família doente, né? Então, ele está ensinando a filha a continuar fazendo birrinhas e tudo mais. Não, olha, tal dia não foi legal, a gente não se deu bem, vamos sentar, vamos conversar, para que aquele problema não venha enraizar e adoecer essa família, né? Então, minha mãe sempre não me ouve, entendeu? Então, a conversa ali, principalmente os pais serem pais, né? Outra coisa que a gente está vendo também no relacionamento que não está muito saudável os filhos ficam ditando, né? Como que os filhos fossem pequenos reis, rainhas, né? A gente fala que os nossos filhos são nossos príncipes, tal. A gente tem todo aquele cuidado, aquele carinho que os pais devem ter, né? Mas acontece que a sociedade, ela está invertendo. Se é pai, é pai. Pode ser amigo? Claro, deve, mas não confunda só amigo, né? Hoje em dia está essa questão, você não é amigo do seu filho? Eu sou amigo. Aí, amigo para criança, eles não sabem absorver, separar. Amigo é amigo, né? Então, amigo, ele também pode ofender, amigo, ele também... O que? Não tem muito parâmetro, né? Então, na cabeça da criança, ela absorve tudo como uma mesma coisa. Então, precisa se estabelecer, né, as fronteiras, porque para ele saber até que ponto que ele pode invadir. Tal ponto, não. Aqui é minha alçada de pai, aqui é minha alçada de mãe, né? E aí você vai mantendo a família saudável, com esses princípios, com os limites. E a gente precisa muito falar sobre a questão de limites, porque essa sociedade contemporânea, acho que eles vão ter que procurar no dicionário o que é limite, o que são regras, né? Não sabem, porque não seguem. Raras famílias seguem regras, né? E isso daí, na família tradicional, antiga, isso daí era muito bem esclarecido, facilitava os papéis, né? Tinha pontos, sim, que não era legal, né? Por assim dizer, que oprimia, talvez,
mas a gente pode comentar depois. Mas hoje em dia é muita liberdade, sabe essa questão dos extremos? Então, há um tempo atrás era muita repressividade. Hoje, muita permissividade. A família precisa voltar a encontrar o ponto de equilíbrio. Eu não sou só amiguinho, eu sou pai, eu sou mãe, né? Então, fazer essa diferenciação. Assumir os papéis, não ser adolescente na vida de pai e de mãe, né? Outro ponto também é não terceirizar a educação, né? Porque a educação ela está sendo terceirizada, infelizmente, né? Por questões socioeconômicas, os pais estão trabalhando muito, tem 2 empregos, né? Aí pensa assim, deixa que a escola vai educar, que a escola vai educar. E aí é a grande confusão, porque na escola, como eu sempre falo, né? Quando eu tenho oportunidade, assim, EBP, Escola Bíblica de Pais, que às vezes, assim, né? Por bondade de Deus, a gente vai levar algum estudo. Então, colocar essa questão, porque hoje em dia os pais ficaram com medo do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não posso corrigir. Ele vai chamar a polícia para mim. E tem criancinha desse tamanho. Tem criancinha desse tamanho. Eu vou te ligar para a polícia, mãe. Intimida? Não sei, né? Depende de como que está sendo essa educação, mas às vezes intimida, né? Aí a mãe, não, peraí, vamos saber das regras, né? O ECA não permite que os pais usem da força bruta para corrigir uma criança. Porque, por exemplo, num contexto de famílias não cristãs, um pai que chegava bêbado, né? Ele poderia bater numa criança, judiar, gerar hematomas, machucar. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é para proteção, né? E diversos outros pontos que estão estabelecidos para proteção da criança e do adolescente, mas não tira o direito do pai de educar, né? A Constituição brasileira também, no artigo 229, fala que é dever dos pais educar. Então, o pai dá educação dentro da casa dele, estabelece princípios, estabelece normas, regras. Aí, então, daí, a criança vai para a escola. E lá ela precisa aprender o conhecimento, as áreas do saber, né? Português, matemática, ciências e tal. E aí, ele vai crescer em conhecimento. Agora, não fazer o papel em casa, deixar que a escola vai ensinar esses princípios que a família tem que fazer, a escola não vai ensinar. Não vai ensinar. E o pior é que ali ele vai estar exposto a diversas outras culturas, né? Diversas outras formas de entendimento de família. E aí, se ele não estiver bem preparado, até os que estão bem preparados trazem questões de lá para dentro de casa. Então, aí os pais têm que estar ali auxiliando para poder não deixar essa família adoecer. Tudo isso faz parte, né? Alguns pontos aqui que pudemos tocar para dizer da família saudável. A questão de pais, pais brilhantes criam filhos sucessores, mas e não herdeiros. Herdeiro é você deixar tudo para o filho sem saber como ele vai gastar. Sucessores é aquele que vai manter o que fica para ele e vai dar continuidade àquilo que é ensinado em casa. Então, pais têm que ser pais que ensinam os filhos a ser sucessores, que tenham gestão de vida, e não filhos gastão. Não filho que usa a herança como o filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo diz, me dá minha herança, pai, e vai. Com certeza o pai questionou, a Bíblia não entra nesse contexto, mas com certeza eles sentaram várias vezes, mas por que você quer sair? O que está acontecendo? Sua casa não é legal? Com certeza, mas eu quero a minha parte. E ele sai, gasta tudo e volta. Lar é sempre lar. Então, o pai recebe, faz festa e tudo mais. Só que nós podemos segurar essa questão. Como? Com aprendizados. Trazendo os nossos filhos para a obediência, ensinando o caminho para eles, para que eles saiam de casa no momento certo. E essa questão de sair de casa é muito importante. É por isso que essa palestra aqui, ela
é bem sintetizado. O assunto família é assunto para um volume de 1000 páginas ou mais. Sim. É discutido desde a fundação do mundo e vai até o final, até o arrebatamento. Por quê? Porque é algo que foi criado por Deus e Satanás sempre vai combater a família. E nós, que damos sequência a esse aprendizado, temos que estar firme naquilo que nós estamos ensinando para as nossas famílias. Então, sintetizando, pais criam sucessores, não criam herdeiros. O herdeiro é aquilo que ficou lá, que o pai foi embora, ficou. Agora, sucessão não, é você manter. Você dá continuidade àquilo que seus pais deixaram para que você também tenha uma vida exemplar. Muito bom. Já vou emendar 2 perguntas que acho que talvez até se relacionem bastante. Quais os desafios, os maiores desafios que a família enfrenta hoje? Eu sei que a gente comentou um pouco, mas para deixar bem estabelecido. E aí, como a comunicação entre a família ajuda com que esses desafios sejam vencidos pela família? Os maiores desafios hoje, eu percebo assim, desde a minha época dos anos 80 para cá, mais dos anos 90, a globalização. Antes, a família ela era composta ali dentro da sua casa, a família nuclear, então tinha muito o diálogo. Com a globalização, aí vem a informatização, aí vem uma revolução dentro da casa da família, o que a gente já comentou. Agora, muitas vezes o esposo é desempregado, a esposa sai para trabalhar. A gente tem outros desafios também, que é a família monoparental, né? Que hoje a igreja precisa adotar essa família, que é aquela família lá que ou aconteceu o divórcio, ou o marido morreu, ou a mulher morreu. E aí, como lidar com essa família? Eu tenho famílias assim dentro da igreja e a gente procura cuidar com muita relevância. Por quê? Porque essa mulher ela faz o papel de pai e faz o papel de mãe, faz o papel de tudo, né? Na verdade. Então, como lidar com essas coisas? E como lidar com com esses desafios? Porque existem desafios que vêm também de fora. Existem desafios da política, que colocam dentro das escolas leis, coisas que muitas vezes querem educar os nossos filhos. Quem educa os nossos filhos são os pais. Ninguém pode educar a criança dentro da escola. Quem educa a criança é pai, é mãe. Como a minha esposa disse aqui, não devemos terceirizar a educação dos filhos. Então, a gente não vive mais naquela época que a família nuclear vivia ali só dentro. Então, com a globalização, agora o quê? Nós temos acesso a tudo. Se eu quiser aqui pegar um vídeo e buscar alguma coisa lá da China, eu vou achar. Dos Estados Unidos, eu vou achar. Antigamente, para alguém ir para os Estados Unidos era uma dificuldade. Hoje, muitas famílias, até dentro das nossas igrejas, os filhos estão nos Estados Unidos, estão em várias partes do mundo. Então, a globalização, ela mudou muito a forma de pensar. Só que essa forma de pensar também, as pessoas estão querendo introduzir heresias, querendo introduzir ideologias para a destruição da família. Mas o que nós pregamos? Eu não quero saber o que a ideologia prega ou o que a política prega, as leis que é colocado. Eu quero saber o que a Bíblia prega. Qual é a instituição que Deus deixou? Então, nós vamos ensinar a instituição que a Bíblia deixou. Sem preconceito, cada um segue aquilo que acha que deve, porém, a família, ela continua dentro do padrão da família tradicional. E vencendo os desafios, o quê? Aquilo que eu já acabei de falar aqui, é você monitorando, para que você também tenha conhecimento de combater aquilo que vem de fora para a destruição dos seus filhos. Isso é comportamental. Muitas vezes o filho chega da escola ou chega de um lugar com um comportamento diferente. E como eu vou agir? Eu vou deixar que as pessoas continuem ensinando o meu filho e a minha filha errada? Então, são desafios, são os maiores desafios hoje. Desafio não é dar comida e disso, não. O desafio é você, o quê? Ensinar. A Bíblia diz, Provérbios 22:6, ensina
a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer, vai permanecer. Alguns até dão uma saidinha, mas o temor está lá dentro, ele volta, porque ele sabe onde tem comida boa. Então, maiores desafios é chegar junto, manter a família junto. Depois a gente vai falar um pouco aqui da família monoparental. Por quê? Porque a gente hoje fala de família, mas uma coisa é família, pai e mãe. Outra coisa é família, a família que se separou, depois se une, e os filhos, como estão? Então, os desafios são enormes e aqui, só dentro da área da separação, divórcio, essas coisas, a gente ia ficar muito tempo aqui. Então, o maior desafio é o diálogo, é você descobrir o que está acontecendo. Os pais não podem deixar a família alheia. Até na igreja. Né? Nós temos culto praticamente todo dia. Então, não é viver dentro da igreja e abandonar a família. E eu costumo dizer, eu não gosto que seja obreiro, não é para casar comigo, você é casado com fulana. Não é verdade? Muito bom. Eu sou pastor, mas não sou casado com o pastor Clarismundo, sou casado com Rosimeire. Está entendendo? Então, a gente tem o devido respeito, porém, família. Entendeu? Então, eu tenho que dar o quê? Eu tenho que dar sustento, eu tenho que ser provedor, eu tenho que dar carinho para ela, para os filhos, e assim, a família, ela é o que ela tem, os seus sustentáculos, que são o amor, o carinho dentro de casa, e as correções que é necessário, porém, saber dividir as coisas, saber dividir igreja, família, mundo. Então, é complicado, mas dá para fazer. Dentro desse contexto, né, dos desafios, também, como meu esposo já disse, a família ela é desafiada. Por quê? Porque vem os ataques, né? E qual o desafio? O desafio é uma luta, uma peleja, uma competição. Qual é o desafio da família? É manter essa família. Os ataques vêm e a gente precisa se proteger de alguma forma, né? Os ataques que têm, assim, muito efeito agora, hoje em dia, né, com esse tempo contemporâneo, a questão dos ataques que eram velados, agora eles são expressivos, não tem mais forma velada. Agora é um ataque direto, né? De que tipo? A desconstrução, né? Então, nós vivemos no pós-modernismo que propõe, de uma forma sistemática, né, a desconstrução de normas e princípios pré-estabelecidos. E a família, a igreja, ela tem seus princípios, suas normas pré-estabelecidas, né? Então, hoje vem a relativização. É uma forma de ataque, né? A família, por que sua família é interessante? Não, querem banalizar o casamento. Então, quando vai banalizando, relativizando tudo, a família vai sendo atacada. E aí, qual voz nós vamos ouvir, né? As famílias cristãs que prezam pelo ensino da palavra, então, vão ter que se fundamentar cada vez mais, né? Aí a importância de nós dizermos aqui, traga a sua família para a escola dominical, né? Frequente a igreja, porque tem os ensinos específicos para as faixas etárias, né? Às vezes o pai ou a mãe não está com um conhecimento apropriado para orientar determinados assuntos, mas na igreja já tem a revista com aquela lição, aquele assunto específico que vai tratar, que vai orientar, coisa que o pai e a mãe não estaria na altura de atender, né? Então, a igreja ela é uma parceria, né? Ela é uma parceria. Então, hoje, a gente tem esses ataques aí de forma mesmo expressiva contra a família. É uma cultura de cancelamento, né? Querem anular, ridicularizar tudo que a gente entendeu que é bom até hoje, né? Só que a família, né? Vale lembrar, nós cristãos, que a nossa família, as famílias em geral, como sendo projeto de Deus, não vai cair, não vai se perder, porque o que é projeto de Deus prospera,
né? A família ela é instituída por Deus. Então, pode a sociedade atacar? Nos tempos antigos também haviam outras formas de ataque, mas as famílias prevaleceram. Então, nós precisamos resgatar o nosso desafio maior aí, quanto a toda a demanda de ataques que sofremos enquanto famílias, cristãs ou não, nós precisamos fortalecer os nossos vínculos. A gente não pode deixar que a falta da comunicação, como foi colocada, né, na pergunta, venha sufocar essa família, né? Porque a gente precisa fortalecer esses vínculos, os laços, né? Os laços de família. A família ela é unida pelo amor, né? A partir da idade moderna, houve a livre escolha do cônjuge, né? Então, você não casou com alguém, você não casa com alguém porque você foi pegada a laço, vem e fica aqui com esse fulano e vai se casar, né? A pessoa tem a liberdade de escolher, né? E de preservar esse amor, essa família. Então, a gente precisa reforçar esses laços, né? O laço do amor, o laço da compreensão, da afetividade, para que essa família unida consiga entender qual é o nosso inimigo maior. Né? Porque, além das demandas, que é o entendimento familiar, a dinâmica familiar, além dessas dificuldades, né, por assim dizer, que esses ajustes, temos o ataque do mundo externo, sistematizado, não é aleatório, é um ataque sistematizado, intencional, né? É intencional. Então, a família tem que entender qual é o inimigo maior e ela estar preparada com base na fé, na oração. A oração não pode sair do lar, né? É uma comunicação também, né? É uma comunicação, é comunicar com Deus. Então, a mãe, o pai percebeu ali, né, como meu esposo falou, percebeu uma dificuldade. Tem coisas que a gente fala e as coisas fluem. Tem coisa que você fala, pode piorar. Então, o pai e a mãe têm que estar com essa percepção também, para não deixar a sua casa ser minada, né? A sua família. Então, o pai e a mãe têm que estar sempre ali na brecha, né, da comunicação, atento aos fatores externos que estão deteriorando ou querendo minar, solapar a família, né? Então, esse cuidado vai contribuir muito para sustentar essa família e vencer, então, esses desafios. Assim, eu percebo também que é um pensamento muito egoísta, pensamento assim do mundo, das pessoas do mundo, porque hoje, assim, eu já ouvi várias vezes as pessoas falando assim: ai, não casa, pra que casar? Não tem filho, nossa. Aí você fica tipo, eu fico chocada com isso. Que incentivo, né? Nossa, não, eu fico assim, misericórdia, eu quero casar e quero ter filho. Glória a Deus. E que, sim, parabéns. Ai, meu Deus. Na Nossa. igreja onde nós pastoreamos, a gente sempre está falando para os jovens e os adolescentes. Isso faz parte da felicidade do jovem, da família. E nós temos que incentivar. Isso que você está falando é muito sério. Porque, realmente, como minha esposa disse, é uma desconstrução. Tentando tirar aquilo que é bom do coração das pessoas. O casamento, ele é excelente. Uma das maiores bênçãos que aconteceu na minha vida foi o meu casamento. Há 32 anos atrás. Amém. E eu até orei a Deus. Eu orava a Deus, né, na minha juventude. Eu orava a Deus e dizia: Senhor, eu quero uma casa para morar, eu quero uma esposa bonita e eu quero os meus filhos. De preferência, um casal. Eu orava, eu pedi para Deus dessa forma. E dessa forma Deus me deu. Então, eu acho que todo jovem, ele deve ser incentivado ao casamento e mostrar que o casamento é bênção de Deus. É bênção de Deus. Com todos os desafios, mesmo solteiro, você tem desafios. Aí eu falo para você, qual que é mais fácil você vencer desafios, sozinho ou com uma pessoa preparada por Deus do seu lado? Entendeu? Então, o casamento é bênção de Deus. E o meu conselho, não só para a igreja que eu dirijo, mas para todo o ministério, para toda a sociedade. Case, que é bênção. Não é forca, não. Tem gente que fala, vai se forcar. Não, não é forca, não. É bênção de Deus mesmo.
Então, aproveitando a sua fala, Maísa, é isso mesmo que você disse, né? As pessoas querem passar uma visão negativa. A gente também tem que ficar atento com isso, tá? Vocês que são jovens, às vezes acompanham reportagens, matérias, né? Aí o pessoal só expõe aquilo que é negativo, né? Famílias, ninguém fala que o patriarcado, né? A família patriarcal conseguiu conquistar. Se hoje a gente tem uma civilização forte, as pessoas que consolidaram, que trouxeram algo efetivo, vieram de famílias fortes, né? Raramente uma pessoa sozinho propôs algo para a sociedade. Normalmente veio de famílias, né? Famílias solidificadas. Então, isso é muito interessante, que os nossos jovens, aproveitando a sua deixa aqui, passar um recado para toda a juventude, né? Que não tenham medo de casar. Aliás, façam isso com muita responsabilidade, né? Ore a Deus, porque o Senhor, Ele é o dono da família, Ele instituiu a família e, com certeza, Ele tem, né, aquela pessoa preparada para cada um, né? Para o jovem, o esposo, a esposa, e que vocês vão formar famílias e vão ser felizes. Não vão com pensamento assim, mas família tá tão negativo. Não vai com aquele pensamento negativo. É como você estudar, se formar em uma profissão. É como uma mulher que vai ter um bebê e ela ouviu que você vai ser horrível, você vai passar dores, a noite do terror, né? E aí ela tem o bebê dela tão tranquilo, é tudo tão tranquilo. Então, experiências são boas, mas não quer dizer que tudo que eu ouvi vai acontecer comigo. Cada pessoa tem o seu estilo, o seu ritmo, né? Então, não absorva coisas negativas. Deixa Deus guiar o seu coração, deixa Deus trazer o que Ele tem de bom para as suas vidas. Amém? Amém. Depois dessa palavra, até que vontade de casar de novo. Muito bom. Assim, agora para uma outra pergunta. A gente já comentou sobre isso, mas queria que vocês de novo falassem. Como equilibrar o tempo entre o trabalho e a família? Isso aí, hoje, a família, um tempo atrás, há uns anos atrás, era mais ou menos padrão. Trabalhava na lavoura, vinha para casa, já encontrava a janta pronta, os filhos cuidados. Então, hoje está diferente. É necessário que a gente olhe para cada estilo de família. Como já foi falado hoje aqui, às vezes a mulher trabalha, o homem está em casa, aí a mulher chega, o homem vai trabalhar. E como agora cuidar disso daí? Fazer com que sobre um tempo. Então, cada família é diferente. Na igreja, eu lido com muitas famílias. Tem irmão que vem na igreja uma vez por mês, devido ao trabalho. Para vocês verem a dificuldade. Tem gente que pode estar na igreja todo dia. Então, ele tem um tempo que seja à noite reservado para a família. Agora, cada família deve adaptar o seu tempo para o trabalho e para também ouvir os filhos, tempo para a esposa, tempo para o esposo. Então, aí vai de família para família. Não tem como estipular uma regra devido ao ambiente de trabalho. Tem gente que trabalha lá 3 horas só de condução. Chega em casa, dorme mais 3 horas, volta para o trabalho. Então, cada pessoa deve se adaptar e não esquecer da responsabilidade que ele tem dentro de casa para ouvir os filhos. Deuteronômio, ele vai dizer que em todo o tempo a gente tem que estar ensinando a nossa família, escrevendo na tábua do coração, colocando uma frase. Antigamente tinha muito aquela frase, não sei se vocês já viram, mas tinha lá, era comum você entrar numa casa e estar lá uma plaquinha assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Era uma forma de ensinar a criança.
Todo dia a criança vai passando, ele olha lá e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, antigamente tinha muito essas plaquinhas, hoje a gente quase não vê. Mas é uma forma que já vem de Deuteronômio, que mandava escrever para que as pessoas estivessem decorando as leis, para que tivesse a lei no coração. Tanto que com o jovem judeu, por exemplo, ele é tão bem ensinado dentro da Torá, que quando ele chega nos 12 anos, ele vai o quê? Para uma formação, que chama Bar Mitzvah. Então, ali, ele vai receber, ali é como se fosse uma condecoração. Dali para frente, ele vai citar a Torá e ele vai começar dali para frente, ele já decorou as leis, né? Principalmente o Decálogo, e ele vai citar diante dos rabinos e depois ele já vai ter o quê? Já vai começar a se soltar na sociedade, porque ele está bem formado dentro do coração dele, os pais já ensinaram. Assim deve ser os nossos filhos, ser ensinado. E a responsabilidade, o pai tem que arrumar tempo. Cada um tem que fazer tempo. Ah, não tenho tempo. Arrume, não é assim que a gente fala? Não tenho tempo, arrume tempo. Porque para os filhos tem que ter, para a esposa tem que ter, para o esposo tem que ter. Então, dentro desse conceito judaico, é necessário que seja instruído até que ele possa caminhar. Dali, ele vai poder falar assim: eu já fui ensinado, eu já posso agora começar a caminhar, a pensar no que eu vou me formar. Hoje, os maiores, o Google, o Waze, a maioria é tudo formado por judeus, a maioria. Porque são pessoas bem instruídas que vêm de baixo sendo disciplinados, né? E disciplinado não é um jugo, é realmente ensinar, né? Então, a sua pergunta, como arrumar tempo? Arrumando tempo. Não tem uma regra, tá? Eu trabalhei em empresas, trabalhei na TRW, GM, e o meu trabalho era puxado, mas chegava em casa eu tinha que arrumar tempo para minha família. Hoje eu tenho mais tempo, hoje eu até cozinho para eles, né? Graças a Deus. Ainda bem, né, que o tempo vai trazendo mudanças, né? Então, não existe essa. Não tenho tempo. A palavra é: arrume tempo para a família. Então, dentro desse contexto, a família também precisa ser entendida como um empreendimento, né? Eu penso assim. E a família como um empreendimento familiar, aí você tem um planejamento. Planejamento familiar não é só para você saber a quantidade de filhos que você quer ter, né? O planejamento familiar entra tudo. A gente precisa ter uma agenda. Aí é que o pastor falou: arruma tempo, né? Porque se você tendo uma agenda, você coloca trabalho, eventos e lazer. Se você colocar só trabalho, e às vezes a gente passa por esses períodos, sim, a maioria das famílias passa por um tempo que é só trabalho, não consegue inserir outra coisa. Mas aí você vai vendo que a família fica estressada, as pessoas não se entendem, né? Aquela rispidez, aquela rigidez. Por quê? Está faltando o lazer, né? Não conseguiu tempo. E a família começa a sofrer. Então, a gente precisa ali, né? Cada um vai ter o seu ritmo, respeitando a sua rotina, seus horários de trabalho, mas, então, ali o gestor da família, né? Os pais, está pensando: eu trabalho, tenho 2 empregos, o que eu vou fazer? Como que eu posso tirar um fim de semana? Como que eu posso 2 horas levar a minha família num parque, por exemplo? Porque a família só de trabalho fica estressada, o adulto fica estressado, a criança também, né? Então, a família precisa ter um planejamento, uma agenda, e aí tentar inserir, dar uma olhada. Se você deixar passar batido, vai passar o ano inteiro sem nenhum passeio. Sim. Né? Porque temos agendas da igreja, temos agendas a cumprir na sociedade, né? Compromisso com a igreja, compromisso com a família. Então, se você não tirar o casal, não pensar em um momento para o reduto dele, para pegar essa família, esse núcleo e levar para um passeio, fica complicado. Então, a gente tem que começar a inserir isso. Às vezes, a gente deixa isso para as férias, né? Nas férias, tal passeio, às vezes
vezes ocorre tudo bem e dá certo, e é bem legal. Só que às vezes também que acontece problemas, coisas inesperadas, imprevistos nas férias, né? Então, você precisa, hoje, como a sociedade, a gente é muito ativo, né? Essa atividade exacerbada, a gente precisa de estar colocando isso em pauta, sim, porque o excesso só de trabalho é prejudicial à família. Então, cada um vai ter que pensar no seu jeitinho, como o pastor falou aqui, né? De estabelecer esse tempo para trabalho e lazer, porque senão é muito estressante, né? Às vezes, tem algumas famílias que, devido ao trabalho ser bastante puxado, às vezes me mandam mensagem: pastor, esse final de semana eu não estou na igreja, vou viajar. Meu irmão, vai para onde? Vou para Minas. Beleza, irmão, vai com Deus e traz queijo. Então, é assim, o pastor ele tem que estar incentivando também as famílias dentro desse contexto, por isso que é bom esse bate-papo aqui, para que também os pastores entendam isso. Quando uma família diz assim: pastor, eu vou dar uma saída com a minha família, vai com Deus, meu irmão. Aproveita, porque precisa. Final de ano, principalmente, parece que todo mundo viaja, só fica a gente pro Natal, né? Sim. Mas, aí eles dizem assim: vou viajar. Como pastor, é uma época de férias, eu incentivo quem quiser, vai viajar. As pessoas voltam tão bem da viagem. Quando chega em janeiro, o pessoal está tudo feliz, descansado. Bora trabalhar. Entendeu? Então, tem pastor que fica bravo. Tem pastor que fica bravo: mas vou ficar aqui sozinho. Não. Pode ir. Vai, se precisar, tem condição, vai viajar. Porque quando voltam, eles voltam felizes, os filhos muito felizes, e tiram foto, aquela coisa toda. Isso não é bom? Então, dentro disso que você está respondendo, a família precisa tirar um tempo de lazer. A família precisa tirar. Eu falo para os irmãos lá: meu irmão, qual a última vez que você levou a sua esposa no restaurante? Qual a última vez que vocês foram no McDonald's? Pastor, não consigo comprar um Mac porque é caro. Tá bom, vai na barraquinha de cachorro-quente, mas vai. Uhum. Entendeu? Então, tem que estar interagindo, tem que estar movimentando. Se parar a família, qualquer máquina, parou, enferruja. Assim, a família deve estar sempre movimentando. Infelizmente, nosso tempo já está no fim. Algumas perguntas aí ficaram por fazer, mas a gente pode pensar em uma parte 2, inclusive, algo assim. Mas a gente queria que vocês dessem as considerações finais de vocês, algum recado, algum conselho final para quem está acompanhando a gente, por gentileza. Nós queremos deixar assim, né, como mensagem, que vocês aproveitem o momento em família, estejam juntos, glorifiquem a Deus e se unam cada vez mais, né? A família é desafiada, tem conflitos internos e externos, mas nós precisamos vencer esses desafios. Então, que o amor esteja acima de tudo. A força vem de Deus, né? O Espírito Santo nos ajuda. Nós não entramos muito assim em parte espiritual para dizer, mas a parte espiritual ajuda muito a família. Então, busque a Deus e estabeleça, ame a sua família e cultive os laços do amor dentro da família. Amém. Primeiramente, quero agradecer a vocês pelo convite, ao pastor Clarismundo também, né, pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando. E eu gosto de falar de família, eu gosto desse assunto. E o conselho que eu deixo é o conselho que Josué deixou, em Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não podemos fugir disso. O caminho é servir a Deus, porque precisamos de uma parceria, tanto na vida secular como da igreja. A participação da igreja é fundamental. Uma das coisas que eu tenho visto acontecer na sede, que é muito bom, é os congressos só com os departamentos. Congressos de adolescente. Enche de adolescente, é uma bênção. E os adolescentes da igreja amam estar aqui. Minha filha, eu falo para ela, 4 dias, né, filha? Ela fala assim, devia de ser mais. Então, eles amam estar aqui. Congresso de criança, congresso de jovens, das irmãs.
linda. Eu acho que foram estratégias adotadas para a nossa igreja de uma gestão maravilhosa e que precisa continuar, porque até pelo nosso espaço físico, e eles amam isso. E nós, como pai, temos que agradecer quando existe uma gestão de acolhimento, porque quando a gestão na igreja é boa, a gestão em casa também vai bem. Quando a gestão em casa também é boa, na igreja vai bem. Então, esse compartilhamento é muito bom. E o conselho que eu deixo é esse de Josué. Todo pai, toda mãe, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e não abro mão disso. E muito obrigado a vocês aqui. Amém. Muito obrigada. Agradece. Nós agradecemos, né, por vocês terem aceitado o nosso convite. Somos muito gratos, viu? Foi muito bom, foi um episódio muito bom mesmo. Mas a gente já está encerrando, né? Então, mas antes disso, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está no canal da Igreja IAD Mauá. Também estamos no Instagram, @Glorificast, e no Spotify como Glorificast. E é isso, até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Fiquem com Deus.